Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Essa é a promessa que Cristo fez aos cristãos quando subiu à casa do Pai. Mas onde estaria esse sagrado coração de Cristo? O mesmo coração que animou São João no ventre de sua mãe? O coração que se enchia de alegria em ver sua Mãe Santíssima tão serena? O coração que também na agonia bateu forte no Monte das Oliveiras? E que, traído por Judas e por nós, homens, foi transpassado por uma lança, de onde jorrou o mais puro amor do mundo. Esse mesmo coração, corpo e sangue, tendo todo o mundo a percorrer, veio morar aqui tão perto de nós, em um bairro pequeno e humilde, tão longe de Jerusalém, mas que se faz tão próximo do céu. É o mesmo Sagrado Coração que tantas vezes foi elevado por padres tão especiais. E é ele que fica presente ali todos os dias, até o fim dos tempos, naquela portinha entre a entrada lateral e a sacristia, há mais de 30 anos, esperando para ser amado e para amar incondicionalmente. E foi movido por esse amor que muitos deram seus primeiros passos na fé. Construíram famílias, superaram dores e celebraram conquistas. A história da nossa paróquia é, antes de tudo, uma história de encontros entre Deus e seu povo, entre pessoas que se tornaram comunidade, entre passado e presente, entre memórias que resistem ao tempo e gestos que marcaram gerações. Seguimos relembrando como tudo começou e como esse Sagrado Coração continua pulsando entre nós, dia após dia. Olá, olá, meus amigos, minha comunidade querida. Meu nome é Edna de Jesus Lopes Rangel, 58 anos que participo aqui nesta comunidade, que era pequenininha, simples, humilde, muito cheia de graça, de bênção de Deus, como hoje ainda é, graças a Deus. E nessa capelinha que aqui nós viemos participar, né? Em 1968. Era a capelinha, não existia nada mais aqui, apenas um casal, uma família santa, maravilhosa, que morava aqui atrás, bem aqui onde tem a casa paroquial agora, aqui nesse local. Era uma casinha simples, humilde, onde morava a Dona Marina Serdivar, e nossas missas eram campal, na época, primeira comunhão campal, vinha padre de fora nos dar assistência, missa só dominical, na época, não é? Na verdade, no início, eu nem conhecia o primeiro padre que vinha para cá, Padre Ambrósio do Tanque, ele que vinha para cá. Depois foram chegando outros padres missionários do Sagrado Coração. Padre Eugênio, Padre Júlio, que já faleceu, Padre Tiago, esse que fez a pedra fundamental da paróquia, esse templo lindo que a gente vê hoje aqui, Padre Tiago que colocou a pedra fundamental. Tivemos outros padres antes dele, Padre Pedro, que já faleceu, Padre Valentim, que hoje é bispo, lá no Rio Grande do Norte, Padre Valentim, bispo, ele até que me convidou para a México na época, e todas as missas eram campal, né? E assim fomos, né? Família unida, família grande, foi crescendo a comunidade, crescendo, e aqui, como eu disse, só tinha a capelinha e essa família que morava aqui atrás, né? Que depois mudaram para Curicica, que eles tinham uma casa própria lá em Curicica, e quem veio morar aqui foi Aparecida. Vamos lá, eu cheguei na paróquia, não era paróquia ainda, era capela. Quando eu vim pra cá, eu tinha só uma filha, a Bárbara, com 2 anos, e eu vi crescer, né? Vi construir tudo. A gente tinha um pequeno problema, porque era capela e a gente tinha que buscar o padre no final de semana para missa. Nós pertencemos à Cidade de Deus, era a capela da Cidade de Deus. A gente ia buscar, às vezes não tinha missa no domingo,
Era celebração. Depois que a gente veio descobrir que não poderia não ter missa, mas era celebração mesmo, a gente tinha que buscar Eucaristia em outras paróquias. Assim, quando eu cheguei aqui, o responsável era o diácono caseiro, não tinha padre. 2 anos depois, que eu já estava aqui, que chegou o padre. Foi o padre Marcos Vinícius. Assim, a minha convivência todas foram 12 anos com o padre Walter. Depois de 1 ano, ficou o padre Marcos Vinícius 1 ano, e depois veio o padre Walter. Mas aqui não existia somente a capelinha e gente de fé. Muita gente de fé. E nossa capelinha tirávamos dos bancos, colocávamos no quintal, embaixo da mangueira falada, comentada, e ali era a missa campal. Primeira comunhão, tudo era ali. E assim nós fomos crescendo na fé, né? Missa só dominical. E depois o padre Tiago, quando chegou, colocou a pedra fundamental e carregava carrinhos de pedra, junto com os homens aqui, de fortes aqui, não é? E areia, pedra, e foi levantando o alicerce desta paróquia. Cresceu, foi crescendo, fazendo tudo aí do bom e do melhor para nós todos, né? E aí foi crescendo, 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 e depois de um certo tempo, chegou o padre Marcos Vinícius, em 96, foi o primeiro pároco que chegou, mas não chegou a ser paróquia, porque ele ficou poucos meses, foi necessário que ele saísse para outra paróquia, não sei onde ele está, não sei nem, tem muitos anos isso, e em 97 chegou o nosso querido padre Walter, não é? Então, quando eu cheguei, tínhamos lá ainda a capelinha antiga, a sacristia foi feita de casa paroquial, tínhamos o templo, do longe está bonito como está agora, a linda igreja, maravilhosa, mas tínhamos também um povo bastante trabalhador, empenhado em fazer as obras, um povo que me recebeu muito bem. Enfim, fizemos muitos almoços debaixo da mangueira, enfim, para começarmos as obras. Era recém-ordenado, fiquei na ingenuidade de ter o dinheiro para construir o centro paroquial e a casa paroquial. Ficamos 4 anos esperando juntar dinheiro para começar as obras. E aí, um belo dia, eu falei, bom, não vamos juntar dinheiro para fazer as obras. Vamos começar as obras sem dinheiro mesmo? E aí a gente começou. A comunidade trabalhando, ajudando, fizemos o centro paroquial, a casa paroquial, né? E agora, depois o Padre Luiz Fábio esteve melhorando, embelezando, fazendo essa beleza que está a igreja. Muito bem, eu sou o Padre Guilherme Freitas Silva Almeida. Eu tenho uma história muito bonita com a Divina, sou muito feliz por fazer parte dessa história. Eu cheguei lá como seminarista, como seminarista no ano de 2013, que foi o ano da Jornada Mundial da Juventude. Depois de fazer uma experiência em outra diocese, em outro lugar, eu comecei minha parte formativa da teologia na Arquidiocese do Rio e fiz pastoral unicamente como seminarista na Divina por quase 3 anos. Fiz pastoral na Divina Providência, portanto minha relação de carinho, de amor com a paróquia é muito grande. Hoje eu sou pároco da paróquia Jesus Sacramentado, na Penha Circular, mas guardo com carinho as experiências que vivemos juntos nesse tempo. Como disse, fiz todo o período de 3 anos, saindo da Divina só como diácono, e nesse tempo muitas coisas me marcaram, certamente o carinho e o amor de tantos paroquianos, tantas coisas que vivenciamos. Quando cheguei na Divina, a sacristia ainda era para fora, ainda tinha aqueles atumes assim do lado, aquelas divisórias ao lado do altar, não havia ainda a cobertura do teto, digamos assim, havia telhado, mas não o forro, melhor dizendo, não tinha o forro, portanto as missas, e não tinha ar-condicionado, então era um calor, pegava fogo na nossa cabeça, eu brincava que parecia Pentecostes, que a gente saía com fogo na cabeça da missa. E muitas pessoas e coisas boas nós vivemos juntos, e com o Padre Luiz Fábio
também nesse tempo. E quando chegou 2013, eu então voltei ao desejo de estar na paróquia Mãe da Divina Providência. E com a graça de Deus, eu consegui, felizmente, estar aí fazendo pastoral na paróquia Mãe da Divina Providência, 2013, 2014. E sempre lembro, obviamente, de grandes momentos que eu tive aí na paróquia, sobretudo, né, o meu relacionamento com o Padre Luiz Fábio. Eu sempre ficava muito admirado com o respeito que ele tem com os seminaristas. Havia, obviamente, muitas situações em outros lugares, outras paróquias, outros seminaristas. Eu tinha a graça de Deus de sempre chegar no seminário e pontuar essa minha alegria, a alegria de ter um bom convívio, a alegria de ter um padre que se preocupava, né, com as nossas necessidades. Sou o diácono Marco Antônio, eu estou aqui na paróquia fazendo parte desses 30 anos e cheguei aqui bem pequeno, quando ainda era uma capelinha, onde o padre Júlio e o padre Pedro já celebravam aqui a missa na capelinha, e fazendo a lembrança, né, do padre Tiago, do padre Marcos Vinícius, padre Walter, tantos padres que passaram por aqui, padre Valentim, padre Mário, que hoje padre Valentim, o bispo. Então, assim, é uma história longa, né, de paróquia, mas que é uma história que a gente fez parte e continua fazendo. Né? Fiz a minha primeira comunhão aqui na capela, enquanto ainda era capela, né? E fiz o meu crisma lá, participando das formações aqui, da catequese, mas fizemos lá na Cidade de Deus, na Pai Eterna, foi feito o crisma da minha turma. Então, vim caminhando, né? Participei também aqui na paróquia, ajudando como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. E depois disso, depois de um tempo, participei de vários movimentos, do ECC, Escola São Paulo, enfim, outros movimentos. Né? E até que ouvi um chamado para servir como diácono, e assim eu aceitei esse desafio, né, de estudar, de ser diácono. Bom, meu nome é Diácono Luiz Cláudio, já estou na paróquia já há uns 30 anos. Eu comecei aqui mais ou menos no ano de 1995. Bom, era uma paróquia simples, né, humilde, né, não tinha tanta gente, né, tantas pastorais. O que mais marcou é assim, o acolhimento da comunidade, né? Eu sou o padre Marcelo Salvador. No momento eu estou aqui na paróquia de São Jerônimo, em Coelho Neto. Eu passei na Divina 2011 como seminarista, foi Filosofia 3. Então foi meu terceiro ano em pastoral. Eu fiquei durante um ano lá na paróquia, e lá era eu e outro seminarista. Então na época o padre dividiu, eu fiquei com a capela de São Miguel. Então a Divina foi um divisor de águas, com certeza, porque foi uma paróquia com muitas atividades. Digo que foi a paróquia que eu mais trabalhei como seminarista, embora foi a paróquia que eu fiquei apenas um ano. Geralmente, todos os seminaristas ficam 2 anos na paróquia, alguns ficam 3. Então, lá na Divina, eu fiquei apenas um ano. Mas eram muitas palestras, eram muitos encontros. Praticamente, eu trabalhei com todas as pastorais movimentos. Algumas só dando palestra, formação, algumas à frente. No ano que eu estava lá, nós tivemos a missão, que nós começamos junto com a Santo André. Então a gente foi por algumas ruas lá da São Miguel, então foi no ano que eu estava lá, em 2011. Isso foi um dos marcos também. Cheguei aí para fazer estágio no ano de 2020, encerrando no ano de 2024. 4 anos de uma boa experiência muito enriquecedora. Acompanhando, vendo tanto de diversas pastorais, acompanhando o padre Luiz Fábio, algo que realmente ia ficar no meu coração. Foi a primeira paróquia que eu pude assumir, que eu pude estar, aprender e colaborar assim que eu saí da minha origem, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz. Lá, cheio de alegria, cheio de esperança de como seria uma nova realidade, onde encontrar uma comunidade extremamente acolhedora. E de tantas marcas
Imagino que essa seja a que realmente fica no meu coração, a da acolhida, tanto do pároco quanto de diversos paroquianos, em sua maioria, nas diversas pastorais, quanto o carinho se dá em tantos detalhes, nos eventos, na missa, de perceber alguma necessidade. Muitas vezes mal me deixavam fazer alguma coisa, porque não, você não pode. Aí tomavam as coisas da minha mão e falei, meu Deus, eu sou uma pessoa também. Uma comunidade muito carinhosa. A minha experiência de início foi assim, né? Foi de um bom acolhimento, de uma alegria, né? Que contagia todos nós e que contagia também a paróquia a continuar a levar, né? O Cristo ressuscitado, a testemunhar a glória de Cristo neste bairro, né? Da Taquara, aqui na Merck, e falar, né? Da vivência com a comunidade é também falar que nós, enquanto comunidade, temos que a cada dia mais crescer junto, a cada dia mais viver em comunhão e viver na alegria. A Divina Providência, ela é uma paróquia que eu entendo como uma paróquia muito familiar, não só por conta de pastoral, da pastoral familiar, que também é uma pastoral muito forte, mas por ser uma paróquia que tem muitas famílias ali dentro, mas que te faz uma família. Você se faz pertencente ali dentro, a partir da convivência com diversas famílias que te acolhem e que querem você bem. Então, ali, na minha formação de seminarista, estar diante de pessoas que tinham um carinho muito grande, um olhar muito atento para com a gente ali, isso me ajudou bastante a crescer no meu aspecto humano, nas virtudes que eu precisei formar logo de princípio. E por isso a Divina ela tem um papel muito grande nessa minha formação inicial. Eu sou o Padre Vitor, hoje eu estou pároco na paróquia de Santa Edviges, em Brasília, mas estou aqui hoje para partilhar um pouco sobre a minha história com a paróquia de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Eu cheguei na Divina no ano de 2010, fiquei até 2011, cheguei como seminarista. E uma das perguntas que aqui tem é o que mais me marcou no tempo em que eu fiquei lá. Sem dúvida, o acolhimento generoso das pessoas que habitam essa paróquia. Eu sempre fui muito amado na Divina como seminarista, incentivado também na minha vocação por tantas pessoas. Então isso foi e é algo que me tocou muito e que continua me tocando até hoje na minha vida sacerdotal. Divina como formação paroquial, pastoral, foi de fato meu primeiro amor. Também como padre, já que a minha primeira experiência sacerdotal tem sido aqui e tem sido de fato uma experiência do amor de Deus na minha vida e na minha vocação. Fiquei aqui 2 anos como seminarista, de 2018 a 2019. Eu só saí em 2020, um pouco antes da pandemia estourar, e fui enviado para Ipanema. Foi um período de muito trabalho, muito aprendizado também com o Padre Luiz Fábio, com a paróquia. Uma das primeiras impressões que eu tive é que as pessoas aqui já me conheciam há anos, né? Que eu já estava aqui como eles há muito tempo, porque a paróquia tem esse marco de ser muito acolhedora, de ser como um abraço divino também de mãe. E todo seminarista ousa dizer que quando chega na Divina, por mais tímido que seja, por mais fechado que possa ser, ele sente um pouco desse acolhimento e também se sente em casa. Eu acho que isso também torna o trabalho e a ação pastoral mais feliz e também mais descontraída, e a gente acaba crescendo como pessoa humana e também crescendo na nossa fé, no nosso trabalho pastoral, para no futuro dedicarmos também tudo isso ao nosso ministério sacerdotal. Meu nome é Fabiana, eu sou irmã do Padre Luiz Fábio e sou secretária da paróquia. Eu cheguei aqui junto com meu irmão, né? Meu irmão veio transferido em fevereiro de 2008, se eu não me engano, há 17 anos atrás, assumi aqui a paróquia. E desde então, estamos aqui juntos. Em 2012, setembro de 2012, ele me ligou e me convidou se eu poderia ser secretária dele, e eu aceitei. Aceitei, aí ele fez uma reunião com os coordenadores e
e me convidou, eu aceitei, estamos juntos até hoje, né? A nossa relação é muito boa, mesmo sendo irmã e irmão, patrão, empregada, secretária, e nós temos uma relação, graças a Deus, muito boa. A secretaria era um ovinho deste tamanho, né? Próximo aos banheiros, onde era a lojinha também, bem pequenininha. E hoje, onde é a lojinha, era uma cantina. Então as coisas foram modificando conforme ele foi fazendo as obras, né? A igreja era bem simples, de telha, de amianto, e teve momentos assim dele me ligar de madrugada e falar assim: olha, eu tô com uma ideia de fazer assim no banheiro, de fazer diferente. E ele sempre teve muito capricho, muito zelo, muito carinho pela paróquia, né? Desde que o padre Luiz Fábio assumiu como pároco, né? Ainda nesse período de como dirigente. E aí a gente aceitou o convite, e aí fomos caminhando, aí mudou o pároco, veio o padre Luiz Fábio, e aí em um determinado momento ele nos convidou para coordenar a pastoral familiar, né? Na nossa paróquia. Aqui na paróquia, né? E a gente deu sim, enfrentamos muitas dificuldades. Muitas tribulações, muitas dificuldades. Mas foi muito bom também, porque a gente aprendeu muito, né? Sempre assim, um grande aprendizado, né? A paróquia é uma paróquia muito familiar, muito acolhedora. O que eu acho bacana aqui da Divina é que assim, a gente está na missa e a gente olha para o banco, a gente consegue saber o nome de quase todo mundo, né? E olha que eu não sou muito boa de gravar nomes, né? Conheço muita gente por conta dessa missão aí de pastoral familiar, mas aqui na Divina a gente se sente em casa, né? Aí depois a gente foi coordenar a pastoral familiar no vicariato, Jacarepaguá, e hoje em dia a gente coordena na arquidiocese. São 6 anos de coordenação na arquidiocese. Mas assim, por mais que a gente esteja em missão fora da paróquia, né? Vivendo o local onde a gente se sente bem, onde a gente todo lugar a gente se sente bem, mas assim, onde a gente se sente em casa, né? Assim, sabe aquela coisa assim, cheguei em casa, relaxei, é aqui, né? É a nossa casa, é aqui a Divina, que é a nossa E é uma casa. grande família, né? Que a gente ri junto, a gente chora junto, a gente chorou pelas perdas que nós tivemos, né? Pelas pessoas que se foram, mas que deixaram um grande aprendizado. Mas também muitas alegrias, né? Assim, muitas amizades assim, para a vida, né? Que a gente convive no dia a dia, né? Então, é isso. E com relação aos nossos párocos, É por isso que eu falo que tudo começou na Escola Santo André, né? Porque até então eu estava ali sentadinha e eu sempre falo assim, que eu sou professora e sempre tive medo de ensinar. E foi através da Escola Santo André que eu descobri esse dom. Atualmente, né, a minha missão maior tem sido, né, como mestre, como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Esse convite que veio através do Padre Luiz Fábio, né, que foi um grande presente, mudou muito também a minha vida espiritual, porque lidar com o sagrado, né, faz com que a gente também se aproxime ainda mais de Deus. Procure ainda mais, né, crescer espiritualmente. Então, atualmente a minha missão tem sido essa, né? Servir como ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, levar a Eucaristia para os enfermos, ajudar nas funções do altar. Também foi um grande presente. De Barbosa e sou vicentina da Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, sou oriunda da Capelinha Nossa Senhora Mãe da Divina Providência há muitos anos. Então, quando eu cheguei, lá já tinha os vicentinos. Isso na década de 90, meu compadre me chamou para conhecer o movimento dos vicentinos, né? Então eu vim
e já participava da capelinha, missa, não participando de movimento de rede pastoral nenhum. O movimento dos vicentinos, que começou em Paris em 1854 com um jovem, muito novinho, 19 anos, que sentia a dor do povo, né? E resolveu trabalhar e fazer algo em prol dos mais necessitados. Daí o nosso movimento, que existe há mais de 150 anos, está no Brasil, há 150 anos. E aí eu passei a conhecer um pouquinho mais dos vicentinos, do trabalho, fiquei encantada, fascinada pelo trabalho dos vicentinos, que eles desenvolviam na capelinha. Os vicentinos já tinham bastante. Nisso, estávamos começando a construção da paróquia, né? Já tinham lançado a pedra fundamental e nós trabalhando na capelinha em prol dos mais necessitados, dos vicentinos, como já contei, né? Deus Valdir me convidou. E eu comecei a participar junto com isso, veio tudo junto, a construção da paróquia, o nosso trabalho vicentino. Não tínhamos um espaço digno para nos reunirmos, os alimentos, para fazermos nossa reunião. Então, nesse tempo, a gente se reunia como? Embaixo das árvores, qualquer sala, qualquer espacinho que tínhamos, nos íamos ver. Saiu a nossa sala. Os vicentinos são eternamente gratos ao Paulo Luiz Fábio por essa obra, por essa construção, entende? E eu sou também muito grata aos vicentinos da Divina, que tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu me tornei foi por causa deles, do amor ao próximo, do trabalho pelo próximo, da preocupação, entende? Então, eu devo muito a eles. Procura, estou aprendendo, a gente nunca deixa de aprender. E em especial também pastoral de rua, né? Para fazer o sopão. Nisso, convidou os vicentinos, ele convidou os vicentinos, e nós fomos ficando, nós se unimos, né? Para fazer esse trabalho da sopa. E aí nós fomos trabalhando, cada semana era uma pastoral, a gente se reuniu, ele fez reunião junto com o padre, e aí surgiu a pastoral, né? Caravana do Amor. Desde o início, que ela já tem esse nome, porque a gente, né, começou a fazer a sopa, e um carro para ir para a rua só ficava difícil, até mesmo porque as pessoas era tudo novo para a gente, assustava como as pessoas iam aceitar, como a gente ia abordar essas pessoas na rua. Então ia 2 carros, né, ou 2, 3 carros, mesmo que levasse um pouco em cada carro, mas seria um, né, apoiando o outro. Aí veio o nome de Caravana do Amor. E nisso aí, né, fui sair dos vicentinos, mas fiquei atuando com eles na pastoral Caravana do Amor, e cada semana era uma pastoral que fazia ação. E nisso a gente foi levando. Acho que eu coloco muito o IAC, que acho que foi o pontapé assim, para eu conhecer, fazer mais amizades na igreja, né, poder continuar minha caminhada, poder ajudar em outras paróquias também, né, que ele tem essa disponibilidade. Acho que o EC mudou muito a minha vida, assim, a visão de tudo, né? Família, igreja, comunidade. E aquelas visões que ele passa, né? Como posso falar. Gabriel veio falar de coroa. Em 2017 também, eu entrei na PASCOM. Foi ali que eu também me entendi como paroquiana, como uma pessoa que faz parte de pastoral. No sentido de que eu estava servindo. Não que eu não estivesse servindo no Jude, por exemplo. Mas era uma dinâmica diferente. Então, assim, poder... estar comunicando Deus de uma maneira que eu não pensava antes. E foi ali também que eu fui descobrindo algumas coisas que hoje fazem parte da minha vida. Então eu comecei a entender como que montava o jornal, que tinha o Mensageiro da Divina Providência, e às vezes precisava escrever alguma matéria porque faltava, e tinha que achar foto, aprendi a fotografar. E aí, aos poucos, a gente foi melhorando também, né? A vida nos fez melhorar, e aí a gente descobriu a transmissão no meio da pandemia, a gente aprendeu a transmitir literalmente do dia pra noite, porque precisava transmitir. E a gente ia com os nossos celulares
colocava lá no tripé e rezava pra dar certo. Cansou de aparecer nosso rosto também. E aí depois a gente foi melhorando, então a gente passou pras câmeras, depois o microfone, aí melhoramos o Instagram, né? Criamos o Instagram, fomos melhorando o Instagram, saímos só do Facebook, agora já tem o YouTube, então assim, a gente foi caminhando, avançando, e é uma pastoral que eu consigo ver uma mudança muito significativa nesse tempo que eu tô, né? Eu não posso dizer dos 30 anos da Divina, mas esse tempo de 2016 pra cá, 17 pra cá, é uma pastoral que mudou muito e que cresceu e que, pra mim, reflete o crescimento. Logo depois entrei no canto. Isso eu não me lembro exatamente quanto tempo faz. Faz muito mais que 25 anos, acho que desde o começo. E fui convidada por uma amiga para vir pro canto para tocar panderola. E aí nós cantávamos em corinho, e até que de repente me deram um microfone e eu comecei a cantar sozinha. E aí nessa época eu estava, no nosso grupo havia tia Francisca, seu Darcy, o pai do Luiz, e ficamos ali, fomos indo e vimos muitas pessoas entrando e saindo, outras como a Elô, né, se foram, enfim. E aí estamos na caminhada até hoje. Eu sempre participei basicamente dos grupos da manhã, no canto. Já participei também das capelas, mas basicamente do grupo da manhã. E a minha experiência aqui na Divina sobre o canto, né? Há muito tempo atrás, nós cantávamos aqui embaixo, não havia o mezanino e era bem complicado, porque os aparatos eram poucos, havia poucas coisas, mas os padres sempre nos ajudando, nos incentivando. Até que foi construído o mezanino, mas antes disso a gente já tinha um aparato um pouco melhor de som. E aí no mezanino hoje a gente tem coisas que não pensamos nunca que poderíamos ter, né? E sempre tem gente, os meninos já têm um dom natural para aprender a tocar, geralmente, né? Alguns são profissionais que são poucos, a maioria aprendeu aqui, assim como cantar, né? Acho que profissionalmente aqui deve haver poucas pessoas. O que faz com que a gente fique aqui, permaneça, é o nosso amor pela paróquia, pelo aquilo que Deus nos deu como dom. Acredito que a gente também tem que ter essa sabedoria para entender o que é nosso dom dentro da paróquia. E eu sou muito feliz por participar da Divina, por participar dessa comunidade. Essa comunidade faz parte da minha vida, da minha história. E a Divina, para mim, é parte da minha vida. Pode falar. Bom, eu sou Cleusa. Eu, quando mudei para aqui, para perto da paróquia, foi em 1972. Eu mudei para aqui. Só tinha capela, tinha uma casinha onde morava o caseiro aqui nos fundos. Tinha ali onde é a garagem do padre, tinha uma cantinazinha pequenininha e umas salinhas de catequese lá daquele lado onde tem hoje as cantinas. Então, era só capela, nós éramos capela da Cidade de Deus, né? Nós éramos capela da São José, Pai Eterno São José. Nós éramos capela de lá, o pároco de lá vinha celebrar a missa aqui 7 horas da manhã, todos os domingos. A capela era pequena, né? Ficávamos todos muito apertados, mas o padre Júlio, que hoje, lá ali na praça da Cidade de Deus, a praça tem o nome dele, o padre Júlio. Então o padre Júlio vinha, ele chegava às 6 e pouca, sentava, cantava, ensinava todos os cânticos que ia cantar naquele dia. Nós não tínhamos quase nada naquela época. Meus 2 filhos fizeram primeira comunhão aqui. O mais velho, a missa foi no quintal, tinha umas mangueiras e as mangas caíam em cima do altar. Assim, foi assim, muito gratificante. E com o tempo, né, foi mudando os padres, até que veio Padre Tiago. Padre Tiago foi quem começou a obra da igreja, com muita luta, porque nós éramos uma capela, pouca gente. Então, com muita luta, nós conseguimos levantar a igreja, né? Ele, muito dedicado, ele pegava na enxada junto com os homens, as mulheres faziam a comida e a gente lutando mesmo para fazer.
Quando a gente conseguiu levantar as paredes, aí não tínhamos mais dinheiro para fazer o telhado. Então, o padre Tiago conseguiu o dinheiro na Alemanha para fazer o telhado. Esse telhado que nós temos até hoje, né? O nosso telhado é o mesmo telhado. Teve melhorias, muitas melhorias, graças a Deus, mas o telhado ainda é o mesmo. E foi assim, a nossa caminhada aqui, primeira pastoral foi o apostolado da oração, a mãe da Maria Inês Santini, que era coordenadora do apostolado da oração, e me convidou e eu entrei para o apostolado da oração, tanto que eu não perco uma missa de primeira sexta-feira de mês nunca, porque apesar de eu não estar no grupo do apostolado, eu sou do Sagrado Coração. Então eu vou à missa, se aqui não tiver, eu vou em outro lugar à missa do Sagrado Coração. Com o tempo, eu entrei para o Ministério de Música também. Foi muitos anos de Ministério de Música. Muitas mudanças, né? Eu digo que a catequese é a menina dos olhos na igreja, né? Que seria assim, né? Porque hoje a gente vai citando nomes aqui, você vai ver que tem bastante gente que veio através das crianças, né? Adultos que vieram para a igreja através das crianças. Então, essa evolução das crianças vinha, a gente ter esse trabalho de visitar, nós fizemos esse trabalho de visita às casas, né? Com os quadros, com Nossa Senhora, rezando texto, fizemos missões, então a gente foi cada vez mais. Tinha pessoas que nem sabiam, nem tinham noção de que outras pastorais na igreja. E através dessas visitas que nós fizemos com a catequese, com as crianças, muitas coisas envolvendo os pais também, e a gente foi trazendo essa... Hoje a Perseverança está aí com 50 crianças, mais ou menos, a catequese tem 150. Então, quer dizer, foi evoluindo, né? Foi evoluindo, e tudo é um acolhimento, né? Eu, por exemplo, ela junto no batismo, que nós... Muito bom você ver a felicidade, né? Você vê a criança, a iniciação cristã. Pena que hoje em dia muitos acabam não continuando, né? Mas não tem nada mais gostoso você ver uma criança ser batizada. Você vê a felicidade para aquele momento dos familiares. E vai continuando, vai tendo, ele te rezando para aquela criança um dia poder estar aqui junto com as outras crianças fazendo catequese, fazendo perseverança, continuando e te ver crescendo como nós cansamos de ver muitas crianças crescendo. Hoje o EJC vive um grande momento, que hoje é abraçado pelos padres e tal, porque o EJC, o Igor falou um pouco, mas a gente lutou um pouquinho para chegar onde está, no momento de ser abraçado e tal, mas eu sinto que pode evoluir mais, e essa evolução acho que ela vem com a nova juventude, sabe? Porque a gente vê o Igor já há muito tempo aqui, e essa nova juventude, a gente precisa dessa nova juventude para dar continuidade ao movimento, que é um movimento maravilhoso. Eu falo com clareza que salva vidas. O EJC ele é um movimento tão grandioso hoje. Ele, posso falar, ele é maravilhoso. Acho que para nova juventude, eu acho que a gente precisa ter na nossa caminhada, fazer o EAC, depois no momento fazer o JC, porque eu acho que você se casar sem fazer o JC, eu acho que você não vai fazer por completo, porque eu acho que você precisa passar pelo JC e tal, porque é um movimento tão maravilhoso quanto. Eu cheguei aqui, tava lembrando, quando me mandaram a pergunta, tava lembrando que eu cheguei aqui, a cantina era ali embaixo, de madeira. Acho que eu já tô bem velhinho. Por ser tão novo, mas tão bem velhinho como paroquiano. Acho que cheguei aqui em 2006, por aí, 2006, 2007. E
e sinto que a cada dia mais a gente evolui e está sempre disposto a ajudar qualquer um. Acho que é isso. E por último agora, né, também teve a questão de estar à frente do Kairos, né, que é um movimento também muito lindo, muito grande, que envolve toda a comunidade, né, e é muito lindo ver, né, todos participando, todos vivendo, todos podendo sentir, né, Jesus através desse evento que é tão lindo, né, e que o Senhor pôde me confiar aí por 2 anos, né, e também junto com a Aline, né, que veio também agregar junto comigo, né, nessa coordenação. E pensando assim, né, um momento que... Mas a que me marcou foi a Pastoral dos Coronis. É uma família, assim, é uma pastoral que realmente a gente pode interpretar como uma família. Até hoje sou tratado com muito carinho por alguns que ainda estão, tem uns que nem lembram que eu fui cerimoniário, coroinha, enfim, aí eles às vezes ficam olhando com surpresa, assim, né, que eu tenho muita intimidade com a galera, mas é uma pastoral que com certeza me marcou e eu tenho muito carinho pelos coroinhas. Bem, e aí falar do dízimo pra gente, olha, nossa primeira pastoral. Nós entramos para o dízimo em 98 e 99. Por quê? Quando você começa a fazer o crisma, você é convidado a fazer um estágio em uma pastoral. Então, nós escolhemos o dízimo, foi assim, de coração. Então, nós estamos no dízimo desde 99. Então, até hoje, nós estamos. Então, falar do dízimo é uma paixão muito grande. Porque você vê, o dízimo é o caminho, uma porta para a gente entrar para a nossa igreja e colaborar. E colaborar. Gente, Deus nos dá tanta coisa e a gente não dá nada para Ele. Nada. E não é dar a Ele, não. É devolver as coisas que Eles nos dão. Coisas enormes, coisas que a gente não pode nem imaginar. E vem através de quê? É Deus e o dízimo que abre uma porta para que você possa participar com as outras pessoas que não têm. Por quê? O dízimo, as pessoas falam assim, vou pagar meu dízimo. Não, você não vai pagar seu dízimo. Você vai devolver uma parte daquilo que Deus te dá. E isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Você não tem noção da maravilha que é você poder participar do dízimo. Porque você contribui com as obras da paróquia, você contribui também para poder ajudar o próximo, porque quando as pessoas vêm aqui pedir alguma coisa, é desse dinheiro também que se sai. Olha quantas maravilhas nós temos dentro dessa paróquia. Gente, era uma capelinha, era linda, maravilhosa? Era sim, mas era uma capelinha miudinha. E olha a maravilha que nós temos hoje. Você sabia que nos vicariatos aí fora, sabe o que eles falam? Quando fala da Divina, a Nossa Senhora Mãe da Divina Mãe da Divina Providência, parece o Vaticano de tão linda. Não só pela pastoral do acolhimento, mas pelos nossos padres, pela nossa comunidade, pelas nossas pastorais, que cada uma delas são maravilhosas. Dentro do limite de cada uma, mas todas elas são maravilhosas. A gente não vai dizer assim, a pastoral do dízimo é melhor do que a pastoral. Não, elas são exatamente iguais. Cada um tem sua missão, mas elas são exatamente iguais, todas elas. Hoje que nós fizemos o SCC, como eu falei, a gente foi enraizando, né, foi ficando, e entramos na pastoral do dízimo, porque na época foi a que foi mais viável para a gente até se identificou muito, porque a gente tinha um filho pequeno, bem calminho. Super tranquilo. Super tranquilo. E era uma... Nunca fui pro hospital daqui direto, foi assim, rapidinho, entendeu? A gente servia através de escala, então tinha como a gente se programar com o filho e servindo aqui na pastoral do dízimo. E futuramente o tempo foi passando, aí o padre convidou a gente, depois que nós saímos do grupo dos 6 do SCC, para a gente coordenar a pastoral de eventos. E... como eu falei, considero muito feliz porque vieram pessoas que a gente foi agregando. E hoje ainda bem. Mas lembra na época que a gente passava aqui? Não sei se você lembra. A gente passava aqui na porta e via cheio a igreja. Sempre cheio. A gente ficava comentando, caramba, tem muito evento na igreja, tem muito evento muito cheia. Que a gente passava aqui na porta. É isso que eu me lembro, quando eu me lembro claramente eu passando, né?
A gente chegou aqui na paróquia. Não, na Pastoral de Eventos. Na pastoral, a gente entrou, se não me engano, em 2005. 2005 nós entramos na pastoral de eventos para ficar 2 anos só. Sinal que tá bom. Mas, enfim, é muito prazeroso a gente estar na pastoral, a gente estar com as pessoas, convivendo, lidando com as pessoas. É muito bom. A pastoral hoje se tornou, desde o começo, a pastoral se tornou uma família. Porque o que acontece? A pastoral foi criada justamente pelas pessoas do grupo dos 6, que nós éramos no grupo dos 6 a origem ficou sendo o grupo dos 6 que saiu do SC. Aí a gente acabou, né, que já estava junto, acabou grudando mais e vieram mais pessoas para agregar. E foi muito bom. E hoje ainda tem pessoas entrando, é melhor ainda, então a família está crescendo. E assim que nós entramos, apesar de não frequentar a pastoral de eventos, eu ajudava o Laerte na época, falecido Laerte, a contar dinheiro aqui em cima, entendeu? E quando o Márcio e a Yara ficavam ali fora, às vezes sozinho arrumando a sala, a gente ficava arrumando. Aí um belo dia o padre chamou a gente aqui dentro, tava o Márcio e a Yara estavam sentados já, aí convidou a gente para ser coordenador da pastoral de eventos. Aí o que nós fizemos? Aproveitamos o embalo e trouxemos o pessoal do grupo dos 6. Sim, por exemplo, do apostolado da oração, tadinhos, como o padre sempre fala, que nós somos as ovelhas dele, as ovelhas dele, entendeu? Então, de vez em quando, tem uma que vai. Aí a gente vai lá, faz toda aquela reza, né? Então, foi várias que já se foram, que já foi importante para o apostolado da oração. Infelizmente, as pessoas novas não querem entrar para o apostolado, mas é uma pastoral que a gente o nosso objetivo é rezar pela paróquia, pelas vocações, principalmente pelos sacerdotes. Nós precisamos, o apostolado da oração, rezar pelos nossos sacerdotes, entende? Aí eu faço parte também da Escola de Evangelização, que é uma bênção de Deus também. Toda quarta-feira a gente tem reunião, é uma família, com a graça de Deus, porque quando uma tem problema, a outra socorre, e é assim a Escola de Evangelização. E também fiquei na cantina há muito tempo, entendeu? Graças a Deus ajudei bastante, e também agora eu sou mestre. De coordenação, né, eu e o João Vitor, e eu penso frequentemente que tá passando. E recentemente eu vim pensando aqui assim, caraca, eu nunca mais vou ser coordenador do grupo jovem. Que assim, minha juventude vai passando, mas acaba que estar como coordenador basicamente vai acabar esse ano. Então, a gente só tem o que a gente deixa as memórias, né? Eu fico pensando, caraca, sobre o Jude, cara, como que ele vai ser daqui a tempos, né? Eu penso, caraca, daqui a 20 anos, vai estar no 23º Fiat, assim espero, né? Não tem outra pandemia. Está no quê? 27º avivamento. O Jude, eu não sei quantas pessoas vão estar. Talvez tenham tomado outras proporções. Então, acho que é isso. Mas eu acho que a principal coisa que o Jude tem que fazer, a principal razão da existência do Jude é movimentar jovens, né? É trazer jovens mais perto para Deus. E se for bom. Se for 100, amém, né? Mas acho que esse é o propósito, né? Levar mais jovens para Deus. Eu entrei, a princípio, no coral, né? Um ano depois que eu entrei na paróquia, eu entrei no coral. Coordenei durante 15 anos o nosso coral Mater Nostra. Para mim é a minha vida, o coral para mim é a minha vida. E também fui da pastoral da família, pastoral familiar também. Fiquei um tempo, estava eu e meu marido, o marido se afastou, porque o marido dele é meio assim, não é descrente, mas não é o assíduo na igreja. Isso é tentar viver a fé independente do lugar que você esteja, assim, né? Seja no trabalho, seja no seu momento de lazer, né? Não tentar ser uma pessoa que se encaixa em alguns lugares. Eu tô no carnaval, eu vou pular o carnaval, ali eu não sou católico, não. Acho que a gente tem que ser católico onde a gente esteja, isso tem que ser uma decisão sempre, né? O amor é uma decisão firme, né? De decidir amar a todo momento. Então,
Se você está trabalhando, você tem que ser um bom católico. Isso tem que ser reconhecido em você, suas virtudes. Você tem que aturar o seu colega chato com paciência. Você tem que aturar o seu professor que não sabe passar o conteúdo com paciência. E ordenar tudo isso a Cristo, oferecer a Deus. E é isso. Olá, eu sou Maria Gorete Ferreira Caseira Simões. Porque sou casada, né? Mas aqui eu tenho a honra de me apresentar como filha do diácono Caseira, que a maioria das pessoas conheceram, né? Outras não conhecem mais, porque em julho farão 10 anos da passagem dele, né? E que foi velado aqui, nessa nave, nessa igreja, nesse ambiente aqui que ele viveu tantas emoções, tantas coisas boas, mudanças, novidades e tal. O meu pai se ordenou diácono permanente da Igreja Católica em 92. E quando ele se ordenou, em 92, ele assumiu aqui como diaconia, porque não tinha padre. Ele se dedicou bastante, ainda tem a homenagem do salão, né, também. E eu acho que ele aqui foi tratado com muito carinho, mas muito, muito, muito carinho mesmo, porque meu pai tinha uma dificuldade de locomoção, para os que conheceram, né? Ele era buscado lá em casa dele, né? Na Praça Seca, para vir para cá, depois de ser levado. Isso é um carinho, né? Isso é uma coisa muito, assim, incrível. E ele sentia isso e quando ele passou por aqui, ele se deu, né? Depois me perguntam se eu lembro de algum paroquiano com carinho, sem dúvidas daquela que hoje já está junto de Deus e que foi tão significativa para a minha caminhada de fé, para a minha vida, que é Eduarda Solange, mais conhecida como Duda. Todos a conhecem assim. Então a memória da Eduarda é algo que está muito presente na minha vida sacerdotal, na minha caminhada de fé. Uma mulher de oração, de fé, de tanta dedicação à igreja. E todos nós sabemos que ela foi uma excelente sacristã e uma excelente serva de Deus também. Bem atuante, tem uma galera antiga que é bem atuante, e o pontuado nosso foi em 2013, né? Na verdade, começou em 2011. Em 2011 eu conheci pela juventude da época, né? Daqui, Que era exatamente. o pessoal Thiago Jesus, Isadora, Gisele. Fiquei sabendo do que era a jornada. E eles me contaram o que era a Jornada Mundial da Juventude. E eu achei aquilo lindo, a ideia de jovens do mundo inteiro conhecerem, né, de certa forma, se aproximarem, terem uma oportunidade de estar no movimento com o Papa. E eu fiquei muito feliz por eles irem. Até que num certo momento eles falaram, por que vocês também não vão? E aí convidaram mais jovens aqui da paróquia, na época também eu, minha irmã, Adele, Bruno Sagatiba e Erlita. E nós, graças a Deus, lutamos bastante aqui na paróquia, juntamos dinheiro e conseguimos ir. Então, ali a gente conheceu o que era a jornada, em 2011. E quando eu vi o que era aquele movimento, eu fiquei muito apaixonada, porque você vê verdadeiramente a Igreja de Cristo mundial. Você tem a dimensão que a Igreja é realmente mundial, universal, que somos todos uma só fé, mesmo cada um na sua língua. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, não, gente, o pessoal do lado da paróquia tem que ver o que é isso. E quando a gente saiu de lá com a certeza de que a próxima jornada seria aqui no Rio, nós ficamos encantados e desesperados para fazer todo mundo ver o que era isso, né? As pessoas ainda não tinham muita noção, algumas acharam que seria mais uma coisa burocrática, um evento que eles não tinham noção de como seria, né? Muito político, né? A vinda do Papa, o Papa ia passar só na frente ali. E a gente foi fomentando, enfim, convidando todo mundo para poder participar o máximo possível, né? E a verdade é que nem a gente acho que tinha noção de como seria o outro lado, porque a gente tinha vivido um pouco da jornada como peregrino, e como voluntário foi completamente diferente. Então a jornada de 2013 pra gente realmente começou lá em 2011. E a gente tinha uma série de compromissos e reuniões. Eu era coordenadora geral aqui da paróquia, minha irmã e Thiago, coordenadores de voluntários, Karina e Rita, coordenadores de peregrinos, Gisele e Augusto, coordenadores de catequese. E assim, nós tínhamos inúmeras reuniões, inúmeros compromissos. Foi realmente muita doação para a gente poder conseguir ter a jornada aqui.
Mas a gente só pensava naquilo. Os jovens da paróquia têm que ver o que é a jornada. E a gente conseguiu, graças a Deus, cativar todo mundo. Inúmeras tias e tios ajudaram a gente planejou tudo aqui. Montamos chuveiros ali atrás do salão paroquial para o pessoal poder tomar banho. Preparamos toda a divisão no salão paroquial para ter os lugares onde eles pudessem montar colchões e fazer o dormitório. Foi realmente muito trabalhoso, O né? salão virou dormitório, né? A igreja foi adaptada para receber os peregrinos, que no caso a gente recebeu os peregrinos do Paraná aqui, né? Paraná e Maranhão. Do Maranhão. Eu fiquei responsável por coordenação Da escola. de hospedagem, né? Então a gente ficou na escola Nelson Rodrigues ali com outro grupo de peregrino, então a gente dormindo na escola, se prontificando, deixando tudo na melhor maneira possível para que eles pudessem se sentir acolhidos, né? E ir em casa, né? Sentisse esse lado carioca receptivo que a gente tem. E foi isso. Além da paróquia, né, a gente tinha dois pontos de escola, né, a Nelson Rodrigues e a Vitor Meirelles, que são aqui próximos da paróquia. E nos dividimos. A nossa equipe teve que se dividir. A gente literalmente ficou dormindo aqui durante a jornada. Eu e algumas meninas aqui na paróquia, o Igor, tia Marta e outras pessoas lá no Nelson Rodrigues. Mas uma galera na Vitor Meirelles, pra gente poder estar junto dos peregrinos, poder abrir e fechar a escola para eles, poder realmente ajudar nisso. E fora isso, a gente tinha as nossas missões também como voluntário, né? A gente teve que fazer o cordão de isolamento. Teve também a atividade lá no Rio Centro, né? No dia da missa. Poder ver o Papa de perto, o Papa Francisco. Foi realmente muito emocionante, foi único, exatamente. Ainda sobre a jornada, qual legado você acha que a jornada deixou aqui para a Divina? Para a Divina... Eu acho que o padre aprendeu a confiar mais na juventude. Eu acho que a gente tem 2 momentos aqui na paróquia, assim, e eu acho que a jornada veio muito para isso, para mostrar do que o jovem é capaz, do que o jovem tem responsabilidade, apesar da pouca idade. Eu acho que o padre pôde ver isso na prática com a gente e sinto que dali ele mudou muita coisa. A própria comunidade também. Também. Que foi bastante atuante, ajudou a gente muito. Eu participei junto, eu acho que a comunidade enxergou a importância e o poder que a juventude tem na Igreja Católica, né? Principalmente na nossa igreja, que é mais tradicional, tem mais pessoas mais velhas. Exatamente. Mas eu acho que esse foi o marco de entender que a igreja tem jovens. Eu acho que ali foi que eles entenderam, né? Como... Então, foi através de uma missa que eu tive a minha primeira experiência com Deus. E é muito significativo porque é uma questão cotidiana, né? Uma missa comum. O padre Luiz Fábio, que estava presidindo a missa, era uma missa de Corpus Christi, que já é uma missa muito simbólica. E eu lembro que o padre estava com o Santíssimo, né? Passeando na igreja, né? Com o passeio do Santíssimo, passando entre nós. E naquele momento eu entendi o porquê que eu estava ali, tudo fez muito mais sentido. Tiveram 2 momentos, né? Bem marcantes, bem significativos. E eu acho que o primeiro que eu posso citar foi a Semana Santa que a gente viveu ali durante a pandemia, na época do lockdown, então tava tudo trancado, a gente não podia sair, já tava começando o uso de máscara, então a gente ainda com medo de não saber o que vinha pela frente, quanto tempo iria durar, e não tinha ninguém na igreja, só os padres, os diáconos, e eu lembro que nessa circunstância específica da Semana Santa tiveram poucos cerimoniários também que estavam ali para auxiliar na Santa Missa. E eu lembro especificamente da Quinta-feira Santa, que no momento final ali, né, da celebração, quando Jesus vai preso, se toca a matraca. E eu lembro que foi um barulho, assim... É engraçado dizer um barulho ensurdecedor, né, mas acho que é a melhor definição. De tão angustiante que foi, porque normalmente a missa tá lotada, então o barulho ecoa, mas nem tanto. E ver a celebração acontecendo sem ninguém ali do lado respondendo e com a matraca fazendo aquele eco que fez, aquele barulho muito alto, só recordou mais, assim, né, o momento que a gente estava vivendo. E entender que, mesmo assim, as pessoas estando presas, a nossa função ali enquanto PASCOM era levar Deus para essas pessoas. E aí deu um outro olhar, assim, para pastoral, né? A gente entendeu verdadeiramente a nossa importância. E foi, assim, foi muito forte a gente olhar
e viver esse momento, né? Eu estive lá na Quinta-feira Santa para transmitir, na Sexta-feira Santa era outra pessoa, porque a gente tinha uma escala, mas acredito que tenha sido igualmente impactante, porque você tá celebrando ali, né, vivendo a morte de Cristo sozinho. É como se Jesus passasse pelo Calvário sozinho, né, sem ninguém ali, porque era assim que a paróquia tava, ela tava vazia, e a Divina é grande, né, ela é muito ampla, então o barulho foi muito angustiante mesmo, incomodou. Olha, muita coisa me marcou, mas assim, contando assim pelo que a gente viu, porque assim, a gente fala que a Divina Providência, pelo menos no meu ver, eu falo com as pessoas, a Divina caminha sozinha. Lógico que a gente precisa do pastor, a gente precisa do padre. É ele que traz Jesus, mas nós caminhamos, nós ficamos o diácono caseiro. E assim, o que me marcou foi a morte do seu caseiro e ele foi velado aqui. E a missa de corpo presente, eu acho que o que marcou mais, porque a gente tinha ele como um pai, como tudo. Ele tomou conta antes de virar paróquia. Para quem está chegando agora aqui na paróquia e vai viver os próximos 30 anos. Sejam muito bem-vindos, amem a Jesus e a paróquia, porque o amor de Deus por nós e nosso amor a Deus e aos irmãos é que constrói tudo isso. Muito obrigada, Dona Cruz. Muito obrigada. A verdade é que a Divina é tanta coisa que é até difícil resumir em uma palavra. Ela é... Mãe. Casa. Eu acho que eu penso a Divina como casa da avó, sabe? Mãe. Salvação. Eu chamo de lá, de casa. Acho que a Divina pra mim é família, né? Acolhida, né? Acho que evolução. Minha vida, eu não tenho outra paróquia, eu nunca tive outra paróquia. Família. Posso dizer que a Divina é meu tudo. Ah, mãe. Acho que pra mim seria casa. Eu acho que seria casa. Divina. A Divina é divina, né? A gente não tem outra palavra. É realmente muito bom estar aqui. É divino estar aqui. Vivemos muitos momentos nesses 30 anos, mas sabemos que esse é só o começo da nossa história. Construindo o nosso presente passo a passo, pedrinha por pedrinha, confiando em Deus. E é confiando nele que estamos dispostos a construir os nossos próximos 30, 60 e 90 anos. Que não nos falte fé, confiança, esperança e, principalmente, amor. Mãe da Divina Providência. Providenciai.